Tal qual acontece muito no futebol, onde alguns campeonatos eles têm equivalência de importância, na chula é a mesma coisa. Quando a gente está falando, por exemplo, do campeonato brasileiro da Série A, a gente está falando de 20 clubes que competem na primeira divisão nacional em busca do título de campeão nacional. Mas ao mesmo tempo nós temos a Copa do Brasil, que também é um título de expressão nacional, coordenado pela mesma entidade que é a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, mas nem por isso ela é menos importante do que o Campeonato Brasileiro. São formatos diferentes de concursos, de campeonato, de disputa, e onde se tira um grande campeão. Nesse sentido, a chula funciona da mesma forma, como se fosse no esporte. Aliás, por que a chula não é o esporte? Talvez aí esteja uma grande questão. Olá, caros indivíduos, tudo bem com vós? Eu sou o Labisol, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje eu vim trazer um conteúdo muito especial para vocês, falando do top 5 concursos, festivais, campeonatos de chula que existem na atualidade, na minha concepção e também na concepção de muitos chuladores. É claro que pode haver divergência aqui em relação a algum ou outro, mas não tem problema, vamos discutir sobre cada um dos 5 que eu acho, vou explicar o porquê certinho, cada um deles tem um lugarzinho especial no meu coração e também eu considero os mais importantes. Para começo de conversa, eu já preciso que você deixe o seu like aqui nesse vídeo para ajudar na divulgação desse tipo de conteúdo. Também te inscreve no canal e ativa o sininho, porque dessa forma tu vai ficar por dentro de todas as narrativas e conteúdos que eu for trazer aqui neste canal. Sem mais delongas, esperando que você já tenha seguido todas as regrinhas, vamos começar falando do número 1. Não que seja necessariamente o mais importante ou o mais impactante, mas sim um dos que eu tenho mais carinho, que é o Grande Enarte, que é o encontro de artes e tradições gaúchas. O Enarte, além de tudo, detém o título de maior festival amador da América Latina. Esse festival, que acontece anualmente, com a grande final sediada na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, não começou na estrutura de Enarte. Antigamente, num primeiro momento, ele era chamado de Mobral. E aqui eu não vou ser preciosista, ficar falando de todos os detalhes que envolviam o Mobral. A questão é que o campeonato estadual do Rio Grande do Sul era chamado de Mobral, ele acontecia com finais itinerantes em diversas cidades do estado do Rio Grande do Sul. Ele era bem vinculado ao movimento estudantil também. Nesse sentido, a cidade de Farroupilha, aqui na Serra Gaúcha, começa a sediar o que a partir de então passa a ser considerado o Campeonato Estadual de Artes e Tradições Gaúchas. E por que campeonato estadual? Porque pasmem, senhores, não é porque é uma dança gaúcha que somente é praticada no Rio Grande do Sul. Sim, para começo de conversa é necessário entender que nós temos diversos estados que praticam, amam e possuem também campeonatos estaduais ou regionais de cada uma das regiões. Esses campeonatos eles são promovidos pelos MTGs, que são os movimentos tradicionalistas gaúchos de cada estado ou de cada conglomerado de estado que forma uma determinada região. Por exemplo, o MTG Rio Grande do Sul compete ao estado do Rio Grande do Sul, MTG Santa Catarina, MTG Paraná, e também existem outros diversos, MTG Goiás, MTG Distrito Federal, na verdade não é MTG Goiás, MTG Distrito Federal, Goiás e o Distrito Federal, eles competem no mesmo MTG, agora não me vem ao recuerdo, da mesma forma que alguns estados lá do norte do país fazem parte, por exemplo, do MTG da Amazônia Ocidental. Então é um conglomerado de estados daquela região que faz parte e compõe o movimento tradicionalista gaúcho. Não é o intuito a gente ficar falando aqui, mas é só para a gente compreender que existem estaduais, regionais para cada um dos campeonatos. E nesse sentido, o Fegarte surge em 1986 com o primeiro campeão sendo o senhor Franco Pereira, o primeiro campeão de chula sendo o senhor Franco Pereira. Nesse sentido, o Fegarte ele toma uma proporção muito grande porque, além de ser um grande campeonato onde todos se preparam muito para participar, ele possui um sistema classificatório muito rigoroso, ou seja, um sistema de seleção muito rigoroso para que os competidores cheguem até a final do campeonato. Nesse campeonato é como se fosse as Olimpíadas. Existem diversas modalidades, entre elas, por exemplo, danças tradicionais, declamação, trova, música, conjunto instrumental, gaita, violão, chula e por aí vai. E assim o Fegarte cresce de 1986 até 1997 ou 1998, aqui eu não tenho essa certeza, mas eu sei que até um desses anos o Fegarte acontecia na cidade de Farroupilha. No ano de 1997, a cidade de Farroupilha decide não mais organizar o festival e por isso a cidade de Santa Cruz abraça o festival e traz para si esse acontecimento. No ano de 1997 acontece o primeiro
Fegarte, lá na cidade de Santa Cruz, onde eu destaco aqui o grande campeão Vinícius da Costa Coelho, que celebrou a vitória de um dos últimos Fegartes da história e o primeiro Fegarte acontecido na cidade de Santa Cruz do Sul. E a partir daí as coisas começam a mudar. A cidade de Farroupilha entende que o nome Fegarte pertence à cidade, por isso inibe e coíbe o MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, de utilizar esse nome Fegarte para as competições que aconteciam em Santa Cruz do Sul. E a partir daí, em 98, onde o Wagner Escobar ganhou, eu não tenho certeza se era chamado ainda de Fegarte ou já foi chamado de Enarte, o MTG junto com a cidade de Santa Cruz do Sul decidem denominar o festival como Enarte, o Encontro de Artes e Tradições Gaúchas. E por isso, esse nome, um pouquinho diferente dos demais estaduais que a gente tem, por exemplo, Santa Catarina tem o FECARTE, Festival Catarinense de Artes e Tradições, Paraná, FEPARTE, Mato Grosso, FEMARTE, Mato Grosso do Sul, FEGAMS, São Paulo, FETEG, tem nada a ver o FETEG, mas FETEG é FETEG. E a partir de 98 ou 99, o Enarte ganha o seu novo nome e a partir de então, até o ano de 2019, acontece ininterruptamente todos os anos, com fases classificatórias de uma dificuldade extrema, que fazem então esse festival amador, porque não se tem premiação para os campeões, ser sim um dos maiores festivais de artes e tradições de toda a humanidade. E nesse sentido, o Enarte se fortalece. E a chula no Enarte também, tal qual outras modalidades, começa a ser reconhecida como campeonato estadual no Rio Grande do Sul. E nesse sentido toma uma proporção muito grande, e o mais louco é que não só é difícil de se chegar lá na grande final, como também é difícil ser o grande campeão. Para se ter uma noção, dificilmente quem conquista uma vez, e isso a história nos mostra, consegue retornar com mais um título. São apenas 6 chulhadores em toda a história do Fegarte e Enarte que conseguiram essa proeza. E é importante salientar o nome de alguns. O primeiro, lá em 1992 e 1996, chamado Leandro Lotzi, que hoje, inclusive, é avaliador do Movimento Tradicionalista Gaúcho na modalidade de chula. Foi o primeiro bicampeão da história dos campeonatos gaúchos, conquistando 2 vezes o Fegarte. Depois do Leandro Lotzi, nós tivemos outro grande bicampeão que se chama Jaime Ledesma, primeiro chulhador a conquistar 2 vezes consecutivas o título de campeão estadual nos Enartes de 1999 e Enarte do ano de 2000. Além do Jaime Ledesma, teve também um camarada mais recente que eu tive o privilégio, a honra, a felicidade de ver dançando pessoalmente e também competir no mesmo concurso com ele, que é o grande Jean Marques, que ainda segue na lida, apesar os outros já não seguem mais, mas o Jean Marques ainda segue empenhado, que é um dos grandes campeões, foi bicampeão do Enarte nos anos 2016 e no ano de 2018. Além desses 3 camaradas, também existem 3 camaradas que conquistaram o título de tricampeão do Enarte, ou seja, foram 3 vezes campeões do Festival Estadual do Rio Grande do Sul, sendo eles no ano de 1998, Jaime Ledesma, que conquistou o título de campeão estadual nos anos de 2000 e 2001, o primeiro chulhador a conquistar 2 títulos de forma consecutiva do Enarte. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E hoje ainda segue nativa, mas nas categorias veteranas, nas categorias mais acima, além da adulta. E também temos 3 chulhadores que conquistaram 3 vezes o título de campeão do Enarte, que são Luiz Otávio Vieira, tendo conquistado em 1999, um ano antes do bicampeonato do Jaime Ledesma, em 2001 e 2004. Então, nesses 3 anos, o Luiz Otávio Vieira, da cidade de Passo Fundo, nascido, na verdade, na cidade de Lagoa Vermelha, que também é a capital nacional da dança da chula, e representando a cidade de Passo Fundo, conquistou 3 vezes o título estadual. Também temos o grande Jean Diniz, que foi um dos meus instrutores lá no início da minha carreira. Jean Diniz conquistou 3 vezes o título de campeão estadual, também foi outro chulhador que conseguiu repetir a proeza de conquistar 2 vezes consecutivas o Enarte no ano de 2007 e 2008 e depois retornou ao primeiro lugar no ano de 2011. E eu sou um dos privilegiados de estar entre esses grandes nomes, tendo conquistado o Enarte no ano de 2014, ano 2017 e no ano de 2021. O ano 2021 foi um ano atípico, foi um ano diferente, porque é o ano que houve o retorno pós-pandemia. Até 2019, todos os anos aconteceram Enarte. Em 2020, não houve por conta da pandemia, e 2021
retorna-se o festival agora, sendo denominado Festival dos Festivais, que é esse troféu que a gente tem aqui no centro, que uniu dois dos grandes festivais que a gente tem. Um é o Enarte e o outro é o Fegachula, em um mesmo festival, conhecido como Festival dos Festivais, onde eu conquistei o tricampeonato do Enarte. E talvez por isso esse seja um dos concursos que estão no meu coração, porque se confunde, faz um paralelo muito legal com toda a minha história e toda a minha trajetória na Chula. E o Enarte possui uma particularidade muito importante, que é o fato de somente concorrentes na categoria adulta competirem, ou seja, a partir dos 15 anos ou 14 anos, dependendo da modalidade, dependendo do ano, feitos e completos lá na grande final na cidade de Santa Cruz, é que esses camaradas podem competir. Então a gente não vê campeões do Enarte Mirim, campeões do Enarte na categoria juvenil. Recentemente houve a existência do Enarte Mirim, Enarte Juvenil especificamente, mas o Enarte, mesmo que a gente conhece, ele só é concorrido e competido por chuladores da categoria adulta, que é a categoria principal da chula. Além disso, em segundo lugar, mas não menos importante, nós temos o Rodeio Internacional da Vacaria, que é a Copa do Mundo dos Rodeios. E por que ele é tão importante? Porque é lá nesse concurso onde grandes nomes da chula de todo o Brasil se reúnem para competirem. Diferentemente do Enarte, você não precisa estar representando um CTG do MTG do Rio Grande do Sul, você não precisa estar representando o Rio Grande do Sul para competir. Lá você tem a possibilidade de competir representando o CTG da onde quer que tu esteja, sendo ele filiado ao MTG, ao Movimento Tradicionalista Gaúcho, você está autorizado de participar. E além disso, também conta com todas as categorias possíveis, que vão desde a categoria pré-mirim até a categoria Chiru, que isso faz o festival ser ainda muito maior do que muitos outros festivais que acontecem por aí em número de chulhadores. O Rodeio Internacional da Vacaria acontece desde o ano de 1959. Em 1960 acontece mais uma vez e a partir de então, ininterruptamente, a cada 2 anos, o festival do Rodeio Internacional da Vacaria volta a acontecer até 2020. Foi assim, sendo no ano 2022, por conta da pandemia, a gente não ter tido essa oportunidade de voltar aos palcos do Rodeio Internacional da Vacaria. Nesse contexto inteiro, foram muitos os chuladores que fizeram história. Foi no Rodeio Internacional da Vacaria que muitos chuladores de fora do Rio Grande do Sul conseguiram mostrar todo o seu trabalho, todo o seu talento, toda a sua habilidade e mostrar que não só dentro do Rio Grande do Sul tem-se chuladores, sapateadores do sapateio gaúcho com qualidade. A gente tem, inclusive, muitos dos campeões do Rodeio Internacional da Vacaria que são de fora do estado do Rio Grande do Sul, campeões catarinenses, campeões paranaenses, por aí vai. Nesse sentido, é importante salientar que a chula, ela é uma dança democrática, que independente de onde quer que tu esteja, é possível tu começar a praticar essa dança sem problema nenhum. E o mais legal é que eu tenho um carinho muito grande pelo Rodeio Internacional da Vacaria, porque desde 2010 eu faço parte das competições, então foram 6 oportunidades que eu estive competindo e somente em uma delas no ano 2020, esse último, eu tive o privilégio e a oportunidade de premiar, que é esse troféu lindão aqui, onde eu fui vice-campeão do Rodeio Internacional de Vacaria na categoria principal, a categoria adulta. Também fui vice-campeão do Rodeio Internacional de Vacaria na categoria Chula Trio ou Chula Quarteto, com o nosso trio formado por mim, pelo Marcelo e também pelo Fabinho, ambos representando o CTG Sentinela da Querência, nosso trio também representando o CTG Sentinela da Querência e eu representando o GF Chaleira Preta de Juí. O terceiro concurso que eu quero salientar aqui é um festival relativamente novo, jovem, não tão tradicional como esses dois, mas não por isso com menos importância. Esse festival é conhecido como Fegachula, Festival Gaúcho de Chula. O Fegachula aconteceu pela primeira vez no ano de 2015, se eu não me engano, lá na cidade de Caxias do Sul. E a partir de então, ele percorre diversas cidades da Serra, com exceção do Fegachula, que aconteceu no ano 2021, junto com o Festival dos Festivais, que aconteceu em Santa Cruz do Sul. E ele basicamente é um outro festival chamado para dar a atenção específica para a modalidade de chula. Enquanto nós temos no Enarte ou no Rodeio Internacional de Vacaria diversas modalidades acontecendo concomitantemente,
no Fegachula você tem um concurso à parte, que acontece junto com o Fegadã, que é o conhecido Festival Gaúcho de Danças, mas ainda assim é um concurso com o seu próprio nome, um festival com o seu próprio nome, que teve origem, sim, por chulhadores, por grandes pesquisadores do universo da chula lá da região serrana. Então, todos os créditos da criação desse grande festival, que ainda é jovem e já atrai multidões e muitos competidores, vai pro pessoal da Serra, em especial pro James Pereira, que inclusive é o atual presidente da comissão avaliadora de chula do movimento tradicionalista gaúcho. Eu tive o privilégio de participar de 2 Fegachulas. O primeiro que eu participei foi o segundo Fegachula no ano de 2016, na cidade de Criúva. Eu tive uma baita participação. Na primeira fase fui muito bem, classifiquei em primeiro lugar. Na segunda fase tive um pequeno deslize, a gente vai poder ver alguns vídeos mais adiante, que me tirou fora da premiação e por isso eu não tive a oportunidade de premiar. Mas no ano de 2021, quando o Fegachula acontece junto com o Festival dos Festivais, eu tive o privilégio de ser o grande campeão no ano de 2021. Então é uma felicidade muito grande. Eu tenho certeza que esse festival só há de crescer cada vez mais, principalmente por ser um festival muito bem orquestrado, muito bem montado. Em quarto lugar, eu não poderia deixar de citar o Sapateio Nacional da Dança da Chula. Esse concurso, que também é um concurso focado especificamente na chula, na nossa modalidade, também vem crescendo e vem ganhando uma grande proporção. A primeira vez que o festival acontece também foi no ano de 2015, na cidade de Lagoa Vermelha, que inclusive é reconhecida no Parlamento Nacional como capital nacional da dança da chula, além de ser a capital do churrasco. Bom, né? Baita cidade. Pô, Lagoa Vermelha se puxa. E o Sapateio Nacional da Dança da Chula também acontece anualmente. Por curiosidade, no ano de 2015, eu tive o privilégio de dançar o primeiro Sapateio Nacional da Dança da Chula. Eu fiquei em segundo lugar. O grande campeão foi o Luiz Felipe Curtarelli, que inclusive foi ser o grande campeão do Enarte no ano de 2015 também. Representava na época Santa Catarina. 2015, depois do Sapateio Nacional, começou a representar um CTGD Esmeralda aqui no Rio Grande do Sul, e ele participou, foi o grande campeão e aconteceu bem no Dia das Mães. Então eu dancei com uma bombacha escrita aqui nos favos "Mãe", em homenagem à minha mãe. Foi uma grande felicidade, mas bom, faz parte. E depois de 2015, todos os anos eu também tive a oportunidade de dançar o Sapateio Nacional da Dança da Chula. E em detalhe, em nenhuma das oportunidades eu fui campeão, nunca conquistei o Sapateio Nacional da Dança da Chula, até porque vão grandes competidores também, é um rodeio muito forte, tem uma premiação muito interessante também em termos financeiros. Inclusive essa cadeira eu comprei com uma premiação do Sapateio Nacional da Dança da Chula, essa televisão também, que foi inclusive para assistir a Copa do Mundo de 2014. Gol da Alemanha! Então foi em 2014, foi o primeiro, bom, não lembro, 2014 ou 2015. Mas, em particular, o Sapateio Nacional da Dança da Chula, enquanto acontece esse festival, também promove o Festival dos Campeões, onde dá o título de campeão dos campeões pro chulhador, que foi destaque. Então eles fazem o convite específico para os campeões das últimas edições do Enarte, que é o estadual aqui do Rio Grande do Sul, e eles fazem uma competição à parte, onde eu tive o privilégio de conquistar esse troféu do 4º Sapateio Nacional da Dança da Chula, que aconteceu lá em Lagoa Vermelha, tá? Esse troféu aqui que é homenagem ao grande Elvis Leite, esse grande chulhador que infelizmente a gente perdeu. Um cara que fez muito pela arte, pela cultura tradicionalista, não só tradicional, mas também em termos de projeção folclórica, sendo um grande sapateador do grupo Os Muripás, também, se eu não me engano, era dos Muripás. E o Elvis, então, fazia parte aí de grupos de projeção folclórica, um cara que fez muito, estruturou muito para que a chula pudesse ser reconhecida como ela é hoje. Então foi uma homenagem ao Elvis Leite, esse troféu chamado de Troféu Elvis Leite, também conhecido como Troféu Campeão dos Campeões, onde eu tive o privilégio de ser o grande campeão no ano de 2018. E o Fegarte, apesar de não acontecer mais desde o ano de 1997, ele teve uma edição conhecida como edição de ouro, onde, comemorando alguns anos aí da imigração italiana na cidade de Farroupilha, a cidade de Farroupilha decidiu promover uma edição especial chamada Edição de Ouro do Fegarte. E eu tive o privilégio de dançar nesse retorno, foi um dos primeiros festivais que foram transmitidos ao vivo em rede de televisão aberta, e eu fui feliz em poder conquistar o primeiro lugar do Fegarte Edição de Ouro, né, que aconteceu na cidade de Farroupilha.
nos dias 24 e 26 de julho de 2015. Foi tudo transmitido pela TV, foi muito legal, uma baita oportunidade também, um troféu lindo, que eu tenho muito orgulho de ter conquistado também. E, cara, me considero aqui nesse troféu também um outro título estadual, porque foi falado pela comissão jogadora antes de nós começarmos a lançar que esse era, assim, um campeonato estadual, e eu tô muito feliz de poder ter conquistado mais um título estadual aqui no Fegart, mas tal qual a gente fala, tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, são coisas diferentes, mas então não títulos nacionais. Aqui também eu tive essa oportunidade, essa felicidade de conquistar o Fegart. Em quinto lugar, e aí, meus senhores, rufem os tambores, vocês já devem estar pensando assim, caramba, esse cara não falou sobre tal, esse cara não falou sobre tal, esse cara... E provavelmente eu não vou falar sobre muitos dos quais eu considero também grandes rodeios, e poderia ser aqui o Rodeio Internacional de Osório, sem dúvida nenhuma, poderia ser aqui o Rodeio Internacional de Passo Fundo, sem dúvida nenhuma, que eram dois festivais que aconteciam tão grandes quanto o Rodeio Internacional de Vacaria, com tantos jogadores de qualidade, mas eu preciso destacar esse que vem ganhando uma proporção gigante nos últimos tempos, que é chamado de FENARTE, que é o Festival Nacional de Artes e Tradições. O FENARTE, que acontece a cada 2 anos também, bianual, em uma cidade aleatória do Brasil. E o FENARTE especialmente acontece com os grandes campeões de cada estado, de cada MTG do Brasil. E nesse sentido, até 2016 não podia participar do FENARTE os campeões, não pelo menos em forma de competição, os campeões estaduais do Rio Grande do Sul. E aí somente a partir de 2016 ou 2014, alguma coisa assim, que começam a participar chulhadores representando o estado do Rio Grande do Sul. A questão é que era um pouquinho complicado a classificação, não se tinha uma certeza. Cada ano o MTG do Rio Grande do Sul mandava um. Então, por exemplo, 2014 houve, antes do Enarte, alguma coisa assim, ou 2013, alguma coisa assim. Em 2014 eu ganhei o Enarte, eu tinha em princípio o direito, mas eu não pude participar, não fui convidado para participar do festival que veio a acontecer em Piratuba, em Santa Catarina. De toda forma, eles tiveram outros participantes, outros representantes do estado do Rio Grande do Sul. Em 2017 eu fui convidado para participar porque eu havia ficado em 4º lugar no Fegachula, depois daquele fatal erro que eu tive na cidade de Criúva, mas eu acabei não indo, eu tinha alguns compromissos, eu não pude participar. E lá em 2017 eu não tive o privilégio de participar, mas o meu pai participou lá na cidade de Querência, no Mato Grosso, onde o meu pai representou o estado do Rio Grande do Sul na chula veterana, e ele foi consagrado 3º lugar, sendo então consagrado vice-campeão do FENARTE, do Festival Nacional de Artes e Tradições. A gente sabe que são muitos os concursos importantes que a gente tem no estado do Rio Grande do Sul, mas nem por isso a gente pode citar todos eles. Aqui foi o meu top 5. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você discorda de algum dos festivais que eu coloquei aqui na lista e acha que tem que ter um melhor, deixa aqui nos comentários, coloca aqui, fala, xinga. A gente vai tentar melhorar nesse sentido. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que vocês possam ter extraído alguma coisa legal e já se preparar para participar por pelo menos um desses. Sem dúvidas, enquanto vocês forem chulhadores, vocês precisam se organizar para participar e representar a sua entidade, o seu estado, o seu município, o seu país em um desses festivais como chulhador. Beleza? Até mais ver, valeu, falou!